Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje daremos continuidade ao tema da alienação antecipada de bens e o Código de Processo Penal. Estamos especificamente falando de um artigo científico. Peço a vocês que votem aí aos vídeos na parte 1, parte 2, para que vocês consigam identificar onde nós estamos falando de alienação antecipada de bens e Código de Processo Penal. Então, eu desenvolvi um artigo científico em que eu estou lendo de maneira pausadamente, fazendo vídeos por parte para não ficar extenso e nem cansativo e para compartilhar com vocês este tema tão importante do direito processual penal, que são a alienação dos bens, alienação antecipada dos bens e também a abordagem das medidas assecuratórias. Eu trago hoje aqui para vocês material impresso, tá aqui para vocês, em que eu lerei esse artigo que eu fiz na disciplina de Direito Processual Penal, tratando exatamente das medidas assecuratórias agora, que é o tópico 3, né? O item 3 das minhas abordagens. As medidas assecuratórias são, nas palavras do magistrado e doutrinador Guilherme de Souza Nutti, um grande doutrinador do direito processual penal, e salvo engano também do direito penal, sim, do direito penal também ele é doutrinador. São providências tomadas no processo criminal para garantir a futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, o pagamento das despesas processuais ou das penas pecuniárias ao Estado, ou mesmo para evitar que o acusado obtenha lucro com a prática criminosa. E diz ainda que essas fazem parte dos procedimentos incidentes, merecedores de decisão em separado na pendência do processo penal, onde se apura a responsabilidade do réu na infração penal, pela infração penal. Então, como vocês podem verificar aí, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nutti a respeito do que seria, né, as medidas assecuratórias. Esta colocação encontra-se no seu curso, no seu livro, Curso de Direito Processual Penal, do ano de 2021. Portanto, não é uma doutrina desatualizada, é uma doutrina recente, mas especificamente na página 413, como vocês podem ver aí. Então, digo também que, sobre a razão, pode-se considerar que Bianco 2009, cito, aspas, sua importância aparece diante da impossibilidade de prestação jurisdicional imediata, visto que impedem significativa mudança da situação de fato, capaz de tornar a prestação reparatória, ao final do processo, inteiramente ineficaz. Professor Fernando da Costa Tourinho Filho diz que, sempre que a eficácia prática da função jurisdicional, só atingível mediante longo procedimento, corra risco de ser diminuída ou anulada pelo retardamento, o processo cautelar, antecipando provisoriamente as prováveis consequências do processo principal, visa a fazer com que o pronunciamento final possa, a seu tempo, produzir efeitos. Então, ao resgatar o princípio introdutório dos estudos do processo penal, compreende-se com mais facilidade a questão apontada na introdução como sendo as medidas assecuratórias um instrumento, né? Então, estas razões iniciais aqui é justamente o que vai dizer que as medidas assecuratórias seriam uma espécie de instrumento. Vocês compreenderão o porquê disso. O princípio da necessidade é basilar para o processo penal, sendo inclusive o responsável por traçar uma linha distintiva entre o processo penal e o processo civil, segundo os ensinamentos do professor Auri Lopes Júnior, 2019, página 36. O processo é necessário. O entendimento do professor para explicar a instrumentalidade do processo penal e, por consequência, das medidas assecuratórias, dirá que existe uma íntima e imprescindível relação entre o delito, pena e processo, de modo que são complementares. Não existe delito sem pena, nem pena sem delito e processo, nem processo penal senão para determinar o delito e impor uma pena.
Assim, fica estabelecido o caráter instrumental do processo penal com relação ao direito penal e à pena, pois o processo penal é o caminho necessário para a pena. Grifos nossos. Encontra-se estas descrições, essas conceituações no Direito Processual Penal 2019, páginas 36 e 37, do doutrinador Aurí Lopes Júnior. Então, o entendimento, conforme se visualizará em algumas das jurisprudências juntadas neste trabalho, e a finalidade das medidas assecuratórias explicadas e a finalidade das medidas assecuratórias aplicadas é justamente servir de instrumento ao processo. Ora, estamos a falar do instrumento que mantém um outro instrumento. Para clarear o raciocínio, imagine-se uma situação hipotética, mas tratando de fatos em que um investigado possui bens que podem ser frutos de atividade criminosa, delituosa, e, na iminência de ser processado e no final do processo ser condenado, resolve, neste intervalo de tempo da duração do processo, praticar outras manobras capazes de ou desfazer completamente dos bens resultantes do delito, ou deteriorando-os, transferindo-os a outrem, ou até mesmo destruindo-os. Então, nesta linha de raciocínio, diante da exemplificação hipotética, pode-se afirmar que, em ocorrendo tal prática do investigado no decorrer das investigações e até mesmo do processo, de nada resultará todo o trabalho disposto pelo Poder Judiciário e seus auxiliares. Isto porque, ao final do processo, na hipótese de ser o réu considerado culpado, não haverá mais bens para serem restituídos, devolvidos, reembolsados às vítimas de tais delitos. Pois, nesta ótica, parece muito persuasivo as medidas cautelares em razão de efetiva prestação jurisdicional. Em síntese, pessoal, se vocês ainda não compreenderam, as medidas assecuratórias é justamente o que vai assegurar os frutos de eventual de suposto delito. Então, o exemplo que eu dei, se um indivíduo, se um cidadão, coloquemos dessa maneira, se um cidadão está respondendo a um processo judicial ou está sendo investigado, e ele é proprietário de determinados bens, dependendo aí de serem bens móveis ou imóveis, ele é proprietário de determinados bens. E ele tendo, uma visão assim dele inicial do que é que seria possivelmente lá no futuro o resultado deste processo judicial ou dessa investigação. E ele imaginando hipoteticamente que ele seria condenado e seria obrigado a entregar os bens fruto da prática ilícita, ele resolve deteriorar esses bens ou até mesmo se desfazer desses bens para não ter como devolvê-los à justiça e às vítimas, donas, proprietárias verdadeiras legalmente desses bens. Então ele faz isso. Então, contra essa estratégia do réu no processo ou do investigado, se tem uma manobra legalmente prevista de, na verdade, algumas medidas assecuratórias que vai justamente visa justamente impedir esta prática, de burlar a justiça. É como se fosse uma burla à justiça. Então, é o que se faz no processo, no curso do processo, para evitar que todo o trabalho da justiça seja em vão. Que aí chega no final do processo, o réu, se ele for condenado mesmo, em transitado e julgado a sentença, na hora de ir recolher os bens das vítimas, os bens que não pertencem a este réu, não haverá mais bem. E aí, todo o processo, houve todo um gasto, por parte do Estado, por parte mesmo das próprias partes do Ministério Público, e da própria defesa, houve aí trabalho
Se bem que isso para a defesa não sei como é que a defesa poderia apontar isso de maneira positiva ou negativa, mas todo um processo que durou e que no final não teve eficácia nenhuma, né? Então, para terminar os dois últimos parágrafos, na verdade aqui a gente já terminou os dois últimos parágrafos de medidas assecuratórias. Como já temos muitos minutos de vídeo, eu deixarei para tratar de busca e apreensão, sequestro e arresto em outros vídeos que eu vou disponibilizar para vocês e tratarei isoladamente da medida assecuratória especialização de hipoteca legal, porque eu desenvolvi uma jurisprudência neste tema de especialização de hipoteca e aí ficou um pouquinho grande, como vocês vão ver aí. E depois de especialização de hipoteca, a gente fala das considerações finais no mesmo vídeo. E eu falo para vocês também, as referências eu não vou colocar aí na tela, só vou mesmo citar para vocês as referências, tá? E eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Até o próximo. Muito obrigado.